Está começando o Zcast em vídeos! Eu estou aqui com o meu querido Babu amado e vamos fazer os vídeos do Zcast! Temos um tema para iniciar isso aqui e começar com polêmicas. Polêmicas? Eu gosto de discussões complexas sobre coisas inúteis. Eu também. Então a gente vai falar sobre tropas estelares. In every age, there is a cause worth fighting for. But in the future, the greatest threat to our survival will not be man at all. Não é um filme maravilhoso, mas é um filme sensacional. É um filme interessante. Mas eu fui atrás de coisas mais profundas disso. Fui atrás do livro, porque é baseado em um livro do Dr. Robert Heinlein, que é o cara que escreveu esse livro em 59 e ganhou o Hugo Award em 60. É ficção científica, tem aquele prêmio dos livros e tal. E esse é um livro... Maior nerd escritor de 1960. Exato. Ok. O livro de ficção científica do ano, um cara incrível. Esse livro, tipo, ele inspirou muita coisa, ele é muito influente na área. Ele inspirou, tipo, aqueles desenhos Gundam, várias paradas, porque uma coisa que é interessante que no filme não tem, né? No filme não tem uma armadura do soldado. Abra-se o parênteses aí. Tem esses caras que eles escrevem um livro, e aí o livro deles inspiram toda uma galera, e quando vão fazer um filme, uma adaptação do livro deles, é uma bosta. É, e tipo, os caras eles tiram partes da essência do negócio, né? Tipo John Carter. John Carter inspirou todo mundo a falar dessa porra e tal. Aí saiu o filme do John Carter, uma bosta. Ah, boa, você gosta desse filme? John Carter? É, só vamos falar de Vamos falar de John Carter. Porque tem que falar de John Carter, fudeu. Uma das coisas que ele coloca no livro que eu achei muito Você foda, gosta mesmo de John Carter? é a armadura do soldado. Tipo, começa o livro, ele faz aquele negócio, tá ligado? De tipo, começa no meio, aí eu volto pro começo, e quando eu chego no meio eu vou pro final. Tá bom. Que é o meio que começou. Sim. E é interessante porque ele vai colocando toda a essência do soldado nessa armadura, a parada toda complexa em relação a isso. Isso no livro? No livro, com Ok. armas e tal, e tipo, no filme não tem essa parada. No filme não tem muita Mas é uma coisa. que inspirou, inclusive, dizem que inspirou o Alien 2. Inspirou o Alien 2 por quê? Fala aí. Porque o Alien 1 foi aquele sucesso todo, o Alien 2 chamaram James Cameron pra fazer, trouxe aqueles elementos de ação. Dizem que é bom, né? É bom, pô, o 2 ainda é bom. Vai lá. E aí colocaram aquela armadura, lembra os exoesqueletos e tal? Lembro. Que a Ripley usa pra matar os aliens lá. Então, tipo assim, eles... Mas na verdade ninguém usa isso aí, né? Só a Ripley no final. Na verdade não é um robô de luta, né? Ela usa porque ela tava lá. Isso, é um minerador, uma coisa assim, ela usa pra tipo... Mas enfim, esses negócios de colocar armadura, esqueleto, foi que colocou bastante. O que chama a atenção, que deu vontade de discutir com você aqui, é porque ele cria uma utopia nesse livro. Certo. E a utopia... É uma difícil utopia usar. fascista. Isso que é foda. É muito bom, Acho né? que esse é o primeiro ponto que me incomodou, porque assim... Certo. Você fazer utopia vem de coisa boa, certo? Geralmente. Senão seria uma distopia. Ok. Concorda comigo? E a utopia que ele coloca é fascista, então é uma utopia bizarríssima, porque é militarista. Ou seja, não vamos entrar nessa semântica. Caralho. Vamos lá. Aí, porque, tipo assim, o que ele faz? Ele coloca o universo depois da Terceira Guerra Mundial. Ok. Então o planeta Terra teve uma guerra bizarra, que ele vai colocar filosoficamente depois, e ele coloca que assim, agora pra você ser um cidadão, você pode ser tanto um servidor público, Pra você ou poder votar, pra você poder fazer as etc., coisas. você tem que ter servido pelo menos 2 anos no exército. Quando eles falam assim, eu sou um cidadão, quer dizer que você lutou. Você lutou ou pelo menos serviu 2 anos Ou no como é exército. serviu, certo? Quando você serve no exército, ele coloca isso como uma regra, você não pode ser político apenas depois de servir, então você tem que ter servido. E aí, beleza, você fala, pô, é uma distopia, que legal, só que aí qual que é a parada? Quando você lê, por exemplo, qual que é a da menina que tá com flecha lá? O Jogos Vorazes. Jogos Vorazes. Você lê, é uma distopia, é horrível, é uma merda, assim, bizarro. O filme ou a distopia? Os dois, né? Desculpa. Tanto o filme quanto o livro. Mas ele coloca ela discordando daquilo tudo, né? Então você tem, tipo, rebeldes, tem uma visão contra daquilo. Na verdade, é uma ferramenta de roteiro quando você fala de distopia que você tem que colocar um rebelde pra se rebelar aquilo. Mesmo a utopia pode não ser tão maravilhosa quando você tem um rebelde que se revela contra isso. Porque qual que é a ideia? Se você não coloca esse contraponto, essa contravisão, você tá vendo, tipo, beleza, por exemplo, se você imagina que no Jogos Vorazes que eu tô falando, você pega daqueles rincão lá, você não conta a história dos rebeldes, conta a história dos ricões. Eu gosto disso. Teoricamente, é muito da hora. Teoricamente, é incrível, é uma utopia que eles vivem. Eles estão felizes pra caralho, é legal. Só que quando você não tá colocando outro ponto. Nesse livro ele faz um pouco disso, porque você acompanha o jovem Johnny Rickle. Johnny Rickle é o mesmo do filme? É o mesmo do filme, só que ele tem algumas diferenças. Por exemplo, no livro ele é filipino, se não me engano. No livro, no filme ele é de Buenos Aires. Isso, da Argentina. É uma coisa interessante do autor também, porque muita gente fala que ele é fascista, etc. Por conta desse livro e alguns outros pensamentos políticos dele. Mas quando você vê, ele tem uma visão bem... Ele gosta de histórias das raças, porque ele escreveu naquela época dos Estados Unidos qual é o nome daquele bagulho? Não é guerra civil, cara. Civil Rights.
Civil Rights. Tava na luta pelos direitos civis americanos. Exato, ele tava tendo toda aquela batalha e ele tipo, tava no meio e ele defendeu, foi um dos primeiros a colocar etnias diferentes como personagens principais das ficção científica, que sempre foi muito homem branco e etc. Americano, tudo acontece nos Estados Unidos. Então ele foi meio que mudando isso, ele tinha um pouco dessa visão. E ele coloca esse jovem que no livro é filipino e Buenos Aires no filme. E Sabe por que colocaram Buenos Aires, né? Não, pra ele ser branco. Porque o filipino ele também tem, ele é étnico, ele né? é mais amarelado, né? Exato. É verdade. Enfim, pode ser uma das explicações do livro. Whitewash. Whitewash. Mas assim, no livro, de fato, explodem Buenos Aires e tem isso. É muito bom. É muito bom. Brasileiros Não. É muito bom explodir Buenos Aires. No filme... Claro. A gente adora nossos irmãos, amigos argentinos. Fim das contas, então, o livro traz essa discussão, é interessante, é inteligente, legal. O cara trouxe uma parada toda revolucionária nos anos 1900 e nada. E aí, eu tenho uma pergunta muito boa. Tá. É bom essa porra? É bom, o livro é bom pra caralho, o cara escreve muito bem. Eu gosto bastante do filme também, ele me traz muito bem isso. Só que assim, eu acho que o que incomoda é aquele negócio que a gente tava falando. Ele traz uma utopia que é difícil da gente ler e aceitar aquilo. Ele não tem um contraponto em relação àquilo. Então, tipo, por exemplo, uma das coisas que ele usa como um elemento, que também tem no filme, é o Mas professor seria uma utopia ou seria uma sátira? Então, aí que a gente quebra. Porque no livro é meio que utopia. Mas no filme eles deixam bem explícito que é uma sátira. Isso, no filme o Paul Verhoeven, que é o cara que fez o Robocop, Eu adoro o Paul Verhoeven. o Total Recall, ele é um cara foda, ele traz essa visão muito mais como uma sátira. Então ele prefere mostrar o Tropas Estelares. Ele tira, por exemplo, o robô na explicação dele, filosófica, que ele ia passar no filme como imagem, é tirar o robô com uma armadura, né, do soldado, colocar ele com aquela roupa cinza, muito parecida com os nazistas, e eles são todos idiotas, né? Quando você para pra pensar, quando você vê o filme, é bobo a forma com que eles estão se fudendo na guerra, morre quase todo mundo, sobra lá o Johnny Rico praticamente sozinho, e no final, quando acaba todo o filme ali, eles fazem uma propaganda pra alistarem mais gente. E usam o próprio Johnny Rico, quase perdeu tudo na guerra, né? E assim, essa cena, ela é subjetiva de uma certa forma, se você for uma pessoa estúpida, você não entende o que ele quer passar. Exato. Mas tem cenas lá que não são subjetivas, por exemplo, arma na mão de criança atirando nos amigos. Sim, exatamente. Você quer pegar no rifle? Pega aqui no rifle, Então, mata os outros. Isso que é interessante, por exemplo, no livro, enquanto ele vai colocando isso de maneira mais um professor de filosofia que foi do exército falando, discutindo sobre isso, e você para até pensar, não, acho que faz sentido você colocar a arma na mão da criança, entendeu? No filme não, ele já mostra isso como idiota, como é bobo, então você tem lá uma criança com um rifle. Seria o Paul Verhoeven tão crítico do livro Tropas Estelares e pra chegar no auge da sua crítica ele fez um filme? Então, eu acho que ele pegou e ele meio que pintou isso de uma maneira mais da forma que ele sabia fazer, que é de sátira. Porque Robocop também é uma sátira, né? Quando você assiste, tem aquelas partes bobas de comédia e meio que ridicularizando a polícia, por exemplo, o militarismo na polícia. Então, tipo, ele usa essa linguagem que eu acho que acaba, quando você vê o filme, é mais interessante, sabe? Ele não é tão bem assim quando você lê o livro, dá vontade de se alistar no final. E qual a visão que você prefere? A visão, no final das contas, eu achei que me incomodou menos foi a do filme, mas a que me fez mais pensar e refletir foi a do livro. Então eu acho que assim, os dois são recomendações, trazem essas discussões que a gente teve aqui. Esse vídeo é uma recomendação? Olha aí, miserável. Peraí. Mas uma recomendação não é por isso simples, a gente vai fazer uma discussão aqui, tem vários temas Tem uma discussão. interessantes. Utopia, fascista. Quer ver uma coisa que incomoda? Que talvez as pessoas o Bruno e o Babu estão falando, eu não entendi ainda muito bem porque incomoda tanto o Bruno. Vou explicar e você vai entender um dos pontos que foi o que mais me incomodou. Eu Tem confio em você. Uma hora que no professor de filosofia ele tá falando por que a sociedade do século XXI ruiu. Certo. E aí, por exemplo, o exemplo que ele dá são os jovens. Jovem que faz bagunça, jovem. Que o professor falou lá? Bagunceiro? Bagunceiro. Maconheiro. Maconheiro, safado. Ele fala assim, porra, não é possível. Tipo, o professor falando, é impensável que existia um jovem que era corrupto. O jovem não pode ser corrupto. Aí você tá lendo pra mim e fala, né? Qual é o ponto que você quer trazer? Qual que é o ponto? O ponto é que o jovem fica uma porrada, é isso que ele tá falando. Ele fala que o problema... O que falta pro jovem é ordem. Exato, é porrada. Então, tipo, criança que não apanha. Então, tipo, quando você vai ver na sociedade, eles voltaram pra matória, essas paradas. Então, tipo, é aquele negócio que você tá lendo e fala, caralho, puta que pariu. No filme também tem Tem, no filme mostra isso. A professora ela é uma sargento, né? Tipo, ela é uma autoridade militar. Quando você tá vendo, tipo, os dois, eles falam da mesma coisa, eles estão mostrando o mesmo universo, só que um é de maneira séria. E de outro é uma sátira, então de outro quando você vê de palmatória você acha ridículo. O autor queria passar uma visão, na sua opinião, fascista e tal, de uma maneira inteligente pra fazer você discutir, ou ele simplesmente acreditava nisso?
Eu acho que ele queria fazer a gente entender e, tipo, discutir e pensar. Ele não acreditava nisso porque ele é um cara bem liberal, pelo que eu vi da história dele. Então, ele é um cara que ele não acreditava necessariamente no fascismo. Mas ele conseguiu fazer a gente pensar de outra forma. E ele coloca... Isso é uma coisa positiva. Eu acho que quando você quer discutir uma coisa que você não acredita, por exemplo, você tem que colocar um personagem que ele vai ter argumentos tão bons quanto o outro que você acredita. Correto. Porque se você colocar, por exemplo, eu acredito, sei lá, no comunismo, aí você põe lá um personagem comunista, e ele traz uma discussão muito fraca sobre o comunismo, você fica esculachando ele, o seu personagem... É somente propaganda. Então não faz sentido, né? Quando você coloca dois pensamentos que contrabalanceiam e discutem, é interessante. Nesse livro não tem o outro, só tem um. Prepare for battle and journey to the front lines of the next frontier. Kill them all! Starship Troopers. Então tá, a gente chegou no final do vídeo, tá? Obrigado você que assistiu. Quem gostou, curte, compartilha, ajuda nós aí. A gente tá iniciando um novo projeto do Zcast que já vem do podcast. Exatamente. Já tem um podcast onde a gente grava lá, já faz em áudio há muito tempo, sem falhar muito nos domingos, né? Às vezes tá na segunda-feira, mas todo domingo tá lá. Quem quiser curtir, desculpa. Quem quiser curtir lá, é só procurar o República Zcast. Você procura nos agregadores que tem. E também tem redes sociais. Você não pode esquecer do nosso Apoia-se, que não é necessariamente uma rede social, mas é muito importante, que é o apoia.se/Zcast. Os vídeos estão acontecendo por causa do apoio da galera, que a partir de R$2 já apoia a gente e pode participar do nosso grupo fechado no Facebook. Onde você discute com a gente, você conversa, você levanta os temas. Exato. E aí você indica pautas e opina se o vídeo tá bom ou não. Exatamente, lá a gente vai dar mais atenção do que pra você que tá falando merda aqui embaixo. E quem quiser curtir o Instagram, que é onde saem as fotos lá da galera pelada, é @Zcast. Curte nós e